O amor é fundamental para nós. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção de que se os irmãos amassem de verdade, eles estavam dispostos a suportar tudo por esse amor, e eles estariam dispostos a também fazer certas coisas que seriam consideradas loucura para os outros. Loucura. E aquele que ama de verdade, às vezes ele é muito louco, porque ele passa a fazer certas coisas que para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Quando a gente olha o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, no verso 21, Jesus naquele frenesi para fazer a obra de Deus, ele não perdia tempo. E o evangelista Marcos, ele relata nesse texto que Jesus não tinha tempo nem para comer. E aí os parentes de Jesus disseram: ele só pode estar fora de si, ele só pode estar doido. Isto é ação, isto é atitude de alguém que está desequilibrado. Isso não é lógico. Quem ama às vezes faz essas coisas. Quem ama às vezes faz coisas que para os outros é tido como loucura. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, foi se defender diante do rei Agripa e de Berenice, e também estava na presença do governador Félix, o Festo, o apóstolo Paulo ele conta detalhadamente a sua conversão no caminho de Damasco. Depois ele fala a respeito da esperança de Israel, está no capítulo 26 do livro de Atos. Aí quando é no capítulo 20, quando é no versículo 24 do capítulo 26, diante de toda aquela exposição, aí Festo grita: você está louco, Paulo! Você está louco! Paulo, você está louco! As muitas letras, Paulo, te fazem delirar. Esse conhecimento todo que você tem, Paulo, está fazendo com que você fique louco. Para um homem que não tinha intimidade com Deus como Festo, até poderia ser loucura. Mas para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que conhecemos o poder de Deus, para nós que conhecemos a obra redentora de Cristo, nós temos plena convicção de que o apóstolo não estava louco, ele estava sendo apenas zeloso. Ele estava sendo apenas zeloso. O apóstolo Paulo sabia que se o amor de Deus estivesse enraizado e alicerçado no coração daqueles irmãos, eles estariam dispostos até mesmo fazer certas coisas que para muitos seriam loucuras. Eu tenho plena certeza que talvez muitos já chamou a sua atenção diante de certas atitudes que você já tomou, talvez na sua família, certas atitudes que você já tomou por amor a Cristo, ou por servir a Cristo, ou por um amor de Cristo estar enraizado e alicerçado no seu coração, talvez já fez com que pessoas do seu convívio social, pessoas da sua família, achassem que você estivesse, isso não é coisa de jeito normal. Não vou fazer essas coisas, irmãos. Não vou fazer todas essas coisas. O apóstolo Paulo, em sua oração ousada, ele vai mais adiante. No verso 18: isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Esse é um texto difícil de se explicar. Os comentaristas batem cabeça aqui, mas a maioria deles relacionam esse texto ao contexto sequente. O verso 19 que diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus.
Estudiosos desse texto, eles pensam, eles creem e eles comentam que o verso 18 está atrelado ao verso 19, que fala do amor de Cristo. O amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo que foge da nossa compreensão. Não há como explicar o amor de Jesus. O amor de Cristo pela humanidade, ele foi manifestado quando Cristo se submeteu à vontade do seu Pai. Cristo, ele se submete à vontade do Eterno. E se submetendo à vontade do seu Pai, ele demonstra o seu amor por toda a humanidade. Qual foi o palco, pastor? Foi o Calvário. Foi no Calvário aonde Jesus manifestou o seu grande amor pela humanidade. Ele aceitou a proposta do Pai. No Getsêmani ele disse: olha, Pai, não seja feita a minha vontade, mas estabeleça a sua vontade, meu Pai. E Jesus rompe para aquela cruz, para aquele monte chamado Calvário, como um príncipe, como um guerreiro que estava com o coração cheio de amor. Para lá ele dá a maior prova. Jesus prova o seu amor para conosco quando ele morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo diz isso. E o apóstolo Paulo vai mais longe ainda. Ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Jesus, ele ousou morrer por inimigos dele. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Profeta Isaías, pelo Espírito de Deus, ele fala a respeito do servo sofredor. E esse servo sofredor é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Lá ele diz que Jesus, ele foi experimentado nos trabalhos. Ele era homem de dores. E fala também que ele aceitou a proposta de Deus, tomando sobre si as nossas enfermidades, tomando sobre si as nossas feridas, tomando sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante na pessoa dele, através